Olá, pessoal, tudo bem? Ótimo sábado para você, sábado, dia 20 de novembro. Estamos aí começando mais uma lição, a lição 9, a lição dos jovens e dos adultos, como sempre. Se você está no meu Instagram, muito bom ter você aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, assim como também no canal do YouTube Confissões de Crente. Se você não está inscrito, corre lá para se inscrever. O link está na bio do Instagram. Se você está no canal, não esquece de dar joinha. E se você não é inscrito, inscreva-se urgentemente, tá bom? Deixa sempre um comentário também que ajuda no engajamento do YouTube, tá bom, gente? A lição dos jovens é alegrem-se no Senhor e a lição dos adultos é convertam seu coração. A lição dos jovens, a gente vai basicamente estudar durante essa semana as festas que o povo de Israel comemorava, né, desde que eles estavam no deserto, e também a partir daí, né, que algumas festas foram propostas por Deus, foram determinadas por Deus para que o povo se lembrasse de vários momentos da história deles, né? E o que é muito interessante esse simbolismo, e a gente vai ver que vai muito mais além do que provavelmente, do que se lembrar, por exemplo, de que o povo passou 40 anos numa tenda e aí você passa uma semana dormindo em tendas, né? Esse simbolismo, ele é muito mais além do que a gente imagina. Ou, enfim, pelo menos é o que eu estou aprendendo, né? Estudando a lição. A lição dos adultos, convertam seu coração, a gente vai estudar a respeito da salvação, da graça, algo que a gente já estudou na lição dos jovens, mas a gente vai entender o papel do arrependimento no processo de salvação. Porque uma vez que a gente aceita essa salvação que foi nos dada por Jesus quando ele morreu por nós, a gente precisa mudar de vida, né? Tanto que o título da lição é Convertam seu coração. Então, a conversão subentende uma mudança, uma transformação, uma guinada, né? No sentido contrário. Então, o arrependimento ele tem um papel chave nesse processo e a gente vai estudar durante a semana a lição dos adultos, ok? Então é isso, pessoal. A gente se encontra amanhã, no domingo, e não se esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos. Até! Vamos então falar sobre a lição dos jovens, domingo, apontando para Jesus. Aqui vem falando a respeito do simbolismo das festas que o povo de Israel comemorava depois que eles chegaram, né, a partir do momento, lógico, que eles estavam no deserto e depois, enfim, até os tempos de Jesus, eles ainda comemoravam essas festas. Até hoje os judeus comemoram, né? E essas festas, elas estavam relacionadas à forma como Deus havia resgatado o povo e mantido o povo, especialmente no deserto, né, durante 40 anos. E elas estavam bastante vinculadas ao ano agrícola, à questão da produção, né? Então, eles tinham as festas lá de colheitas, em que eles celebravam, tinham cereais, aquela coisa toda. Então, isso é bem interessante. E de uma certa forma, essas festas, elas apontavam para a vinda e o sacrifício de Jesus. E a lição chama atenção para 3 pontos. O primeiro ponto é que Jesus, com a sua vida perfeita, vivendo num mundo de pecado e morrendo por nós, cumpriu todas as coisas que aquelas festas apontavam, tá bom? Então, com a sua vida, Jesus cumpriu todo o simbolismo daquelas festas e é por isso que hoje a gente não comemora mais, né? Os judeus comemoram porque eles não acreditam que o Messias já veio, mas nós que acreditamos que Jesus já veio, já morreu por nós, então a gente não comemora porque Jesus já cumpriu aquele simbolismo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essas festas também, de alguma forma, elas apontam, tem esse simbolismo escatológico, de que elas apontam para a volta de Jesus. Elas apontam para a redenção que o Messias irá nos trazer, né, através, por meio aí da sua segunda vinda, né, quando ele vai extirpar o pecado e, enfim, nós podemos viver uma vida sem coisas ruins e sem maldade. Terceiro, as festas, elas também
apontam para aspectos espirituais que têm relevância e simbolizam experiências que nós passamos na nossa vida espiritual. Então, experiências em que a gente vai precisar exercer a confiança e confiar na provisão de Deus, assim como, por exemplo, o povo passou 40 anos no deserto, Deus supriu todas as necessidades, né? E outros aspectos também. Então, essas festas também tinham simbolismos para nos lembrar que alguns aspectos da nossa vida espiritual poderiam ser projetados nessas comemorações. Eu achei bem interessante esse simbolismo, porque normalmente como a gente não comemora, a gente tem a tendência de não refletir sobre isso. E essa semana a gente vai ter essa oportunidade. A lição dos adultos vem falando sobre uma expressão idiomática no hebraico, que é mi yetem, né? Que significa quem dera. Sabe quando a gente fala assim, ai, quem dera se eu pudesse passar minhas férias na Europa? Então, assim, isso significa o quê? Significa um desejo, né? Algo que eu quero fazer, algo que eu quero muito. Só que pela minha limitação, nesse momento não é possível. Só que o que acontece, algo muito interessante, é que a gente vê essa mesma expressão, quem dera ou quem me dera, sendo usado por Deus. E aí você para pensar assim, não, mas espera aí, Deus é todo poderoso, ele não tem limites, ele pode fazer o que ele quer. Só que aí a gente lembra do contexto em que ele usa essas expressões. Eu quero citar 2 versos. Aqui em Êxodo 16:3, olha só, Êxodo 16:3. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Aqui é o povo de Israel reclamando que eles preferiam estar no Egito comendo carne a rolê, né, do que estar no deserto e, de acordo com eles, passando necessidades, né? Então a gente vê essa expressão sendo usada pelo povo de Israel. Outra passagem aqui está em Deuteronômio, no 5, no 22 a 29. Essa sim é uma expressão sendo usada então por Deus. Olha só, agora sim, né? Eu mostrei um exemplo da expressão sendo usada pelo povo, agora Deus usando. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus aqui desejando que o povo amasse, o temesse em todo o tempo. Quem dera. Aí você pensa, poxa, mas, né? Por que Deus está falando quem dera? Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele poderia transformar você num robozinho para fazer o que ele quisesse, mas ele nos deu o dom de escolher e tomar as nossas decisões. Ao mesmo tempo que ele fala assim, olha, Maura, isso aqui, o que eu quero para você, vai ser o melhor. E você vai ser feliz, vai ser abençoada, você vai ser completa, você vai ser plena. Se você for por esse caminho, vai dar errado, né? Porque não é isso que eu quero para você. Ele não direciona você para qual você deve ir, ele não te coloca naquele lugar, ele te dá escolha. Você pode ir nos dois, né? E aqui ele estava desejando que o povo de Israel escolhesse temê-lo, amá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo, né? Coisa que infelizmente o povo teve muita dificuldade de fazer e nós não somos muito diferentes disso hoje, né, gente? A lição dos jovens, a gente está estudando essa semana as festas, né? E o título do estudo de segunda é As 3 Principais Festas. E a lição ela vem trazendo aqui essas 3 festas, que é a festa da Páscoa, a festa das semanas e a dos tabernáculos. A da Páscoa e dos tabernáculos já é mais conhecida, né? A da Páscoa marcava o início do ano e naquele momento tinha o início, então, a celebração da libertação do povo de Israel do Egito. Hoje, a Páscoa para a gente tem um outro significado, né? Que é a morte de Jesus. Mas naquele momento, então, Jesus não havia morrido, então essa era a celebração, tá bom? A festa das semanas, todos participavam,
tá bom? E eles, o objetivo era eles lembrarem também que eles foram resgatados, que eles haviam sido escravos. Eles começaram a celebrar ainda quando eles estavam no Sinai, tá bom? A festa dos tabernáculos, eles tinham o objetivo de que Deus havia sustentado eles, provido tudo que eles precisavam enquanto eles viviam em tendas os 40 anos no deserto. Então, como que é a festa dos tabernáculos? Num determinado momento do ano, né, eles se reuniam para celebrar esse momento, esse livramento, essa sustentação e também as bênçãos nas colheitas literais. E eles ficavam em família, eles construíam tendas e viviam em tendas por 7 dias, né? E eu acho bem interessante, eu acho uma forma de celebração bem interessante. Realmente, a gente vê que essas festas tinham o objetivo de recordar ao povo o tempo inteiro o que Deus havia feito por eles, né? E lembrando também que nesse caso dos tabernáculos, que Cristo é o verdadeiro tabernáculo, aquele que então pode suprir todas as nossas necessidades, dar aquilo que a gente precisa, tá bom? A lição dos adultos, o nome é Vocês Buscarão e Me Acharão. E vem falando aqui a respeito de que Deus, ele sabe das coisas desde o início, né? Então, antes de você tomar decisões, ele já sabe as consequências e ele já sabe o que vai fazer. Mas mesmo com essa onisciência, ele não se aproveita disso para interferir na sua vida. É lógico que você vai pedir para ele orientação, vai pedir para ele conversar com você, para ele te mostrar a decisão que você tem que tomar. Só que no fim das contas, quem toma essa decisão é você. E ele pode usar todos os sinais do mundo, fogos de artifício, mas se você não quiser tomar essa decisão, você não vai tomar, né? Então, com base nisso, Deus alertava o povo o tempo inteiro do perigo da idolatria, né? Então, a todo tempo ele falava para que eles não se misturassem com as outras nações, para que eles não colocassem sua confiança em deuses feitos por mãos humanas, de madeira e etc., que não vão fazer nada. E ele alertou que se isso acontecesse e se eles se afastassem, coisas ruins iriam vir. Não porque ele ia fazer isso de propósito, mas porque isso era uma consequência do afastamento do povo de Deus, tá bom? Mas ele também deixou instruções, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão se afastar, vocês vão sofrer as consequências. Mas quando isso acontecer, não se esqueçam que eu estou sempre à disposição, eu estou sempre pronto a recebê-los. Isso mostra algo muito importante para nós. Por mais que nós pequemos, por mais que nós tomemos decisões erradas, Deus sempre está pronto e disposto a nos aceitar de volta. Essa é uma mensagem muito importante. Vamos falar então da lição dos jovens, se apenas se lembrássemos, se apenas nos lembrássemos, dia 23/11. E a lição ela vem falando aqui que o Deus deixou basicamente 3 tipos de leis, né? As universais, as civis e as leis do santuário. As do santuário apontavam para o Messias, que tinha a ver com aquela questão cerimonial dos sacrifícios e todos os rituais do santuário, né? E fala que essas festas que eram promovidas e que Deus havia deixado como recomendação e que Deus havia dado permissão para que o povo celebrasse essas festas no santuário, na região do acampamento, né? Que isso era importante, como a gente viu ontem, para lembrar várias coisas. As dificuldades espirituais que a gente ia ter na vida, celebrar as bênçãos materiais, celebrar o livramento, celebrar a providência de Deus, várias coisas, porque ele sabia que nós, como seres humanos, temos a tendência de esquecer das coisas,
né? E a lição traz aqui o exemplo, por exemplo, né? Traz aqui o exemplo do rei Ezequias. Inclusive, eu tô até lendo isso no meu estudo diário, que o rei Ezequias mandou fazer uma reforma no templo e acabou encontrando os pergaminhos da lei, ou seja, ele achou o livro de Deuteronômio. E, consequentemente, ele foi um rei extremamente fiel a Deus, ele promoveu uma reforma incrível. Assim também foi com Esdras, depois que o povo voltou do exílio, né? Então, esses momentos, eles foram muito importantes para que o povo se lembrasse de que do que Deus havia feito. E essas festas tiveram um papel-chave nisso, tá bom? Então, Deus, ele usa esses artifícios porque ele sabe que é isso que funciona conosco, essas datas especiais para nos lembrar de voltarmos, né, para nos lembrar de estarmos sempre próximos a Ele. Então, eu achei bem interessante esse aspecto aqui da lição dos jovens. A lição dos adultos é o Teshuvah, que é retorno. Teshuvah, se eu estou pronunciando correto, eu não sei, é uma palavra lá no original do hebraico que significa retorno. Então a lição ela vem falando de várias passagens ao longo do livro de Deuteronômio, em outros momentos da Bíblia também, de que quando a palavra foi traduzida como arrependimento, o original significava retorno, ou seja, olha, se você estiver nesse caminho e estiver dando alguma coisa errada, né, volte, retorne, né? Então, a intenção, a ideia é que você sempre pode voltar. Se você estiver longe, e se você pensa que foi longe demais, você sempre pode voltar. E esse é um tema-chave no livro de Deuteronômio, né? Então, obedeça, e a gente está repetindo muito isso ao longo desse estudo. Obedeça e você vai ser abençoado. Desobedeça e sofra as consequências. E basicamente a vida é assim, né, gente? A gente não pode dizer que Deus faz isso de propósito. Isso é a consequência de um mundo de pecado, que nós erramos e existem as consequências, tá bom? Então é muito importante a gente encerrar e ter em mente isso. Não importa onde estamos, como estamos, nós sempre podemos voltar. Assim como Deus deixou muito claro essa mensagem para o povo. Olha, se vocês em algum momento se distanciarem, isso vai acontecer, e cederem à idolatria, voltem, arrependam-se, voltem, porque vocês nunca estarão tão longe que vocês não poderão voltar, tá bom? É uma mensagem incrível da graça de Deus, né? Que coisa mais linda. Começando com a lição dos jovens, do dia 24/11, momento hipertexto, a nossa palavra-chave do mapa mental é celebração, já que essa semana a gente está falando sobre as festas que o povo de Israel comemoravam e que não eram só festas por si só, né? Elas eram carregadas de significado. Então, as palavras que eu coloquei aqui foram 6 palavras. Primeiro, lembrança, porque realmente as festas, elas tinham esse objetivo de lembrar da providência divina, de tudo que Deus tinha feito por eles. Alegria era um momento de celebração por essas bênçãos, pela salvação, pela graça que Deus havia proporcionado. Redenção, já que essas festas também apontavam, e não só as festas, mas os sacrifícios, os rituais do santuário também apontavam para um momento em que o Messias viria e iria redimir os nossos pecados com sangue, com morte, né? Então também tinha esse simbolismo. Cuidado, justamente porque especialmente a festa dos tabernáculos, né? Rememorava o povo a respeito dos 40 anos que eles haviam passado no deserto, que Deus havia cuidado deles, suprido todas as necessidades, que eles haviam passado vivendo em tendas, enfim. Imagina você viver em tendas 40 anos no deserto, né? Só com a providência divina mesmo. Reavivamento, porque a gente viu especialmente ontem que essas festas, elas promoveram reavivamento em vários pontos da história do povo. Ontem eu citei o exemplo de Ezequias e de Esdras, né? E libertação, especialmente a festa, deixa eu ver aqui, eu acho que a festa das semanas, né?
ela era uma festa que lembrava o povo a respeito da libertação, do cativeiro do Egito, e eles iniciaram a comemoração ainda mesmo no deserto, né? Então, foi bem interessante. Então, essas foram as palavras. Se você quiser conferir esse mapa mental, não se esqueça que aqui no Instagram estão nos meus stories. Se você está vendo depois, no meu perfil tem um destaque que chama Hipertexto e lá tem todos os mapas mentais de todas as lições, tá bom? Inclusive dessa semana. No YouTube, na descrição do vídeo tem o link, tá certo? Pro meu blog e aí tem um mapa mental ali. A lição dos adultos de todo o coração. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, né, gente? Algumas pessoas vêm pra cá, assistem o vídeo, vão embora, mas se inscreve no canal, curte o vídeo, não custa nada, dá aquela forcinha, o YouTube vê que o conteúdo é relevante, isso é muito importante, tá bom? A lição dos adultos de todo o coração, da quarta-feira, fala sobre o cerne do arrependimento e o que significa o arrependimento, né? Que o arrependimento tem a ver com a renúncia do pecado. E a renúncia ao pecado fazia com que o povo ou as pessoas retornassem a Deus. Ontem a gente estudou sobre a palavra retorno, né? No original, que é usado e traduzido como arrependimento. Se existe sinceridade no coração, se a pessoa decide entregar o coração a Deus, Deus vai trabalhar no coração, vai circuncidar esse coração e vai transformar esse coração para que exista uma mudança de vida, uma mudança de sentido, um retorno, tá bom? E a lição ela vem trazendo um ponto bem importante, que é a diferença entre você simplesmente estar triste pelas consequências do pecado ou você estar triste pelo pecado. Eu acredito que existe uma diferença realmente entre os dois, e eles também trazendo que o verdadeiro arrependimento é mais que tristeza pelo pecado, é uma renúncia ao mal, ou seja, quando eu digo que eu me arrependo, eu não fico apenas triste por aquilo que vai acontecer de ruim por causa das escolhas que eu fiz, mas eu fico triste por aquilo que eu fiz, e isso me dá um sentimento de não querer mais fazer aquilo, de renunciar àquilo, porque aquilo me faz mal e porque aquilo é errado. E aí no comentário de Ellen White trouxe um exemplo muito claro para a gente poder ver essa diferença, que foi de Esaú. Esaú, quando se deu conta de que ele havia perdido a primogenitura, ele se arrependeu, não porque ele havia renunciado a um compromisso com Deus, que ele havia negado a bênção, né, de ser o líder de uma nação, mas porque ele havia perdido o direito de ser o filho primogênito, né? Então, aí que a gente vê a diferença. Aqui ele estava lamentando as consequências, e tudo com aquela renúncia à primogenitura iria trazer para ele, e não ao compromisso com Deus, e não à renúncia a Deus que também simbolizava naquele momento, né? Então, a gente precisa pensar. Quando eu me arrependo, eu estou me arrependendo com tristeza por aquilo que vem de consequência ou por aquilo que eu fiz, né? Então vale a pena a gente pensar sobre isso. Vamos fazer então o resumo da lição dos jovens de quinta, 25/11, alegrando-se com Deus. Eu acho muito legal essa ideia de que a gente pode ser crente e a gente pode ser feliz e alegre. Normalmente as pessoas colocam uma carga muito grande em tudo o que é relacionado à religião e a Deus. Parece que você vive uma vida triste, uma vida cheia de fardo, e que você é sofredor, e que não tem espaço, que não há espaço para alegria, para celebração, né? E a gente vê isso especialmente quando são coisas relacionadas à vida de Jesus, enfim, a gente sempre vê o lado negativo e as coisas que a gente pode aprender. É lógico que isso é importante também, mas eu acho legal a gente ressaltar que Deus quer se alegrar conosco. Ele fica feliz conosco. Ele colocou essas festas aqui para o povo porque ele sabia que era importante que o povo tivesse momentos para se alegrar, para celebrar as bênçãos, para esquecer dos problemas,
para lembrar de todas as bênçãos que eles haviam recebido, para lembrar da providência. Então, eu achei muito legal esse aspecto. E o motivo fundamental de todas essas festas, se a gente for analisar uma ou outra, lá no fundo sempre tem a questão da libertação do povo do Egito, do cativeiro do Egito. Porque isso foi uma coisa que foi profetizado para Abraão. Abraão já sabia que a sua descendência viveria cativa durante 400 anos, ele foi avisado. Então você veja que tem toda essa história, né? E aí chega um momento em que o povo finalmente foi libertado, tá no deserto, a caminho de Canaã. E aí, então eles celebram para marcar essa libertação, que não só tinha uma importância para aquele momento, mas também lembrava a futura redenção, a futura libertação com a vinda e a morte de Jesus, né? E hoje é lógico, a gente não tem um santuário físico para nós irmos e celebrarmos como o povo fazia antes, mas pela fé a gente pode se chegar ao santuário celestial, porque Jesus está lá intercedendo por nós. Então, eu acho muito importante a gente ter essa consciência de que a gente pode se alegrar, ficar feliz com a salvação. E todos os momentos em que a gente quer se achegar a Deus, em que a gente quer conversar com Deus, a gente pode fazer isso pela fé, através das nossas orações. Isso é muito legal, né? Agora, a lição dos adultos, arrependimento e conversão, vem falando aqui um ponto muito importante que está no arrependimento, que o arrependimento inclui abandono ao pecado. E vem trazendo aqui o exemplo, por exemplo, de João Batista, quando ele está batizando as pessoas e chegam alguns fariseus para serem batizados. E aí ele chama aqueles fariseus de hipócritas e de raça de víboras. Por quê? Aqueles homens estavam ali para tentar provar um ponto, para tentar mostrar para as pessoas a vida perfect deles, né? E eles não estavam ali realmente de coração, eles não estavam dispostos a abandonar coisas erradas, enfim, que eles faziam, a hipocrisia. Eles estavam ali só para mostrar o quanto eles eram bons, né? E por isso João Batista chamou a atenção deles. Outro exemplo também que a lição cita é em relação a Pedro, né? Que quando eles estão lá no Pentecostes e aquelas pessoas se dão conta de que o que elas estavam fazendo estava ofendendo a Deus, elas perguntam para Pedro: e agora, Pedro, o que a gente faz? Ele fala: arrependei-vos. E lembra que essa semana a gente está trabalhando com o original da palavra, que foi traduzida como arrependimento, mas que no original é retorno, né? Então, retornem, voltem, arrependam-se. E um componente muito especial, muito importante, quando nós entendemos que aquilo que a gente faz de errado ofende a Deus, é que a gente tem essa percepção, a gente se arrepende e a gente abandona o pecado, a gente não faz mais aquilo. Isso mostra realmente se você está arrependido ou não. É o abandono do pecado. É lógico que a gente não vai ser 100% perfeito. Em algum momento a gente vai cair em algum ponto ou outro. Mas é importante que nós estejamos sempre conectados para que a gente diminua as chances de que isso aconteça, né? Quanto mais conexão, mais nós podemos ser perfeitos aos olhos de Jesus. Não que a gente vai viver uma vida 100% de pecado. Eu não acredito que é possível nós vivermos com uma vida 100% sem pecado. Mas eu acredito que através do sacrifício que Cristo fez por nós e da redenção da graça que Ele nos proporciona, nós podemos sim ser perfeitos nele, porque Ele foi perfeito. E a lição dos jovens tem o título As Festas Anuais. Nessa semana a gente estudou um pouco sobre as festas, os tipos, o significado, e que elas representam muito mais do que apenas uma festa por si só, né? Então,
no estudo da lição da sexta, tem diversas citações e trechos de obras de Ellen White, em que ela ressalta essa questão da celebração, o do quanto é importante nós nos envolvermos como comunidade, né? Para lembrar, para celebrar tudo que Deus fez por nós. Não apenas nas festas, né, como aquelas lá, mas eu acredito também que qualquer tipo de reunião que a gente tem na igreja, quando a gente se junta com os irmãos, também é motivo de celebração, né? E eu queria ressaltar uma parte do texto da comunidade, que é um texto que vem para pequeno grupo, né? Na lição, que o autor ele vem falando sobre um filósofo americano da Universidade da Pensilvânia, o Martin Seligman, e que ele fala que a felicidade ela é a junção de 3 fatores: o prazer, o engajamento e o significado. E que a sociedade atual, né, a cultura de hoje, dá muito mais valor ao prazer. Só que o prazer, ele promove um sentimento passageiro. Ele é rápido, ele não permanece, né? E que a gente deveria dar mais atenção para o engajamento e para o significado. Então, o que é o engajamento? O engajamento é você se doar, você se colocar por inteiro, você participar, você curtir o momento, e o significado é a consciência de que você está fazendo parte de algo que é importante. Então, essas duas coisas, junto com o prazer de fazer aquilo que você gosta, vai te trazer felicidade. E a gente estudou esses aspectos de alegria e felicidade essa semana, né? Que Deus quer se alegrar conosco, Deus quer que nós sejamos felizes. E Ele promovia essas festas para isso também. Então eu achei muito interessante essa aplicação do texto. E a gente sempre se lembrar, né? Que a gente pode não estar animado todos os dias, né? Pode ser que um dia ou outro a gente esteja um pouquinho mais triste e tal, mas a gente precisa se lembrar sempre de que a nossa felicidade, a nossa alegria, ela tem esses 3 fatores: prazer, engajamento e significado. Então, se você está fazendo algo que você não vê razão, não vê significado, então provavelmente também isso não vai te trazer felicidade, tá bom? Então, agora falando do estudo adicional da lição dos adultos, encerrando, né, o nosso tema da semana, a gente falou sobre arrependimento, a gente falou sobre o significado desse arrependimento, a gente falou também que o verdadeiro arrependimento é aquele que promove uma mudança de direção e de sentido, em que você vai retornar para onde você estava. Ou seja, você precisa mudar de atitude, você precisa abandonar o pecado, se sentir mal porque você ofendeu a Deus, né? E aí mudar de direção, e aí retornar a Deus, né? Então, a gente precisa lembrar desses fatores importantes também, e lembrar que se Cristo precisou vir morrer por nós, né? Um ser divino precisou vir aqui, se fazer homem e morrer por nós, é porque o pecado é algo muito, muito, muito sério. E a gente precisa pensar nisso sempre que a gente for ponderar as coisas, né? Mas então, gente, é isso. A gente vai terminando o estudo da lição por aqui, então. Amanhã, sábado, começamos a lição 10. A gente vai falar também sobre outros pontos importantes do livro de Deuteronômio, e eu espero você amanhã. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar, de deixar o joinha, de comentar, tá bom? E aí a gente vai interagindo por aí também. Até a próxima!